Capítulo 16. Pontualidade. Meu Deus, como o tempo voou! Como ficou tão tarde tão depressa? Doutor, seus, how did it get so late so soon? Pessoas pontuais acreditam que é melhor chegar 10 minutos antes do que 5 minutos depois. Nas reuniões importantes é melhor chegar 15 minutos antes do que 1 minuto depois. Quem obedece rigorosamente aos horários considera que chegar na hora significa na verdade chegar mais cedo e chegar tarde na verdade é chegar na hora. Uma vez apareci para uma reunião com 15 minutos de antecedência. Eu ia fazer uma apresentação e queria que tudo estivesse em ordem. Faltando 5 minutos, o diretor John Avens entrou na sala. Conversamos a sós por algum tempo, então, 5 minutos depois da hora marcada, nenhuma das 20 pessoas que deveriam participar havia chegado. É por isso que não vale a pena chegar na hora, falei, tentando quebrar a tensão de ver um membro do comitê administrativo da empresa impaciente. Bem, respondeu ele, sem se alterar, minha mãe sempre dizia que, quando você deixa uma pessoa esperando, está lhe dizendo que o seu tempo é mais valioso do que o dela, e isso não é verdade. O tempo de todos nós é igualmente valioso. Quando pensei nas tantas vezes em que me atrasei, me senti afetada por suas palavras. À medida que as pessoas começaram a chegar, ficou claro, por suas expressões alarmadas e pela velocidade com que correram para se sentar, que não esperavam que o diretor estivesse presente, apenas meros mortais inferiores. O oposto do conceito de pontualidade de Avens foi narrado por Oscar Wilde, em O Retrato de Dorian Gray. Atrasava-se por princípio e, segundo seu princípio, a pontualidade era a ladra do tempo. Ou seja, se você chegar um pouco mais tarde, não terá que perder tempo esperando pelos atrasados. Todos se atrasavam na minha família. Quando minha mãe tinha que me buscar em algum lugar, ela vivia atrasada, às vezes mais de 1 hora. Antigamente as crianças não tinham celular, lembro que eu ficava esperando sentada na frente da escola, contando de olhos fechados e dizendo a mim mesma que, quando chegasse aos 100, veria o carro amarelo dela ali. Muito tempo depois de eu ter contado até 100 centenas de vezes, com o bumbum doendo de tanto ficar sentada, ela finalmente aparecia. Se eu reclamasse, minha querida mãezinha dizia que deveria levar em conta os milhões de coisas que tinha que fazer todos os dias. Minha mãe sempre foi muito generosa e paciente, e tenho certeza de que era essa a lição que ela queria me passar. De qualquer maneira, durante a maior parte da minha vida, tive dificuldade em aceitar que estar 10 minutos atrasada era igual a chegar tarde. No intuito de demonstrar como as microrresoluções podem melhorar a pontualidade, dividi o atraso em 2 categorias, o matinal e o crônico. Embora os indivíduos que se atrasam de manhã também possam se atrasar em outros momentos, o atraso matinal merece uma discussão própria, uma vez que resulta de ações tomadas, ou não, na noite anterior. O atraso matinal. Não conseguir chegar pontualmente à escola ou ao trabalho de manhã é resultado de uma série de comportamentos que começam na noite anterior. Talvez você esteja indo dormir muito tarde para ter uma boa noite de sono e, quando o despertador toca, não resista a apertar o recurso de soneca do alarme, até pular da cama em pânico. Se você não se prepara na noite anterior, pode perder preciosos minutos correndo atrás de um item de vestuário, tentando achar roupa de baixo limpa, naquela pilha que você tirou do varal mas ainda não guardou, procurando as chaves que deixou no bolso do casaco quando saiu para passear com o cachorro ou vasculhando a cozinha para encontrar um lanche que seu filho possa comer na escola. Um exemplo de microrresolução dedicada ao atraso matinal pode ser encontrado no capítulo 5, mas é apenas uma demonstração de como as microrresoluções podem ajudá-lo a chegar na hora certa sem precisar correr tanto. A menos que você acorde mais cedo para criar uma margem para erros e esquecimentos, as manhãs realmente devem correr ao ritmo do relógio, no piloto automático. Qualquer ação que não esteja internalizada terá que ser improvisada e a improvisação é uma atividade muito dispendiosa. Se você tiver que procurar consertar ou mudar a rotina, você fica cada vez mais estressado e tem mais chance de se atrasar.
Improvisar requer tomadas de decisão rápidas, esgotando os limitados recursos mentais usados para manter o autocontrole e a iniciativa. Com todos aqueles problemas matinais desnecessários exigindo uma solução, você acaba saindo de casa com o ego esgotado, para usar a expressão de Roy Baumeister, e portanto, antes de enfrentar seu primeiro desafio no trabalho ou na escola, seus recursos mentais já estarão em declínio. As manhãs devem seguir uma rotina. Se você deseja um resultado mais consistente, terá que criar novos hábitos e repensar os atuais. O horário em que você vai se deitar determina se conseguirá acordar com facilidade e energia. Se o seu problema é dormir demais, comece por aí. Não importa quantos hábitos você tenha que criar para acelerar a sua saída pela manhã, se não conseguir sair da cama numa hora razoável, vai se atrasar. Leia o capítulo 10 para ver como é possível criar uma microrresolução que o tire da cama mais cedo ou permita que você durma um pouco mais. Esteja preparado. Preparar tudo na noite anterior irá acelerar sua rotina matinal e permitir que você durma até mais tarde, e talvez mais profundamente, porque a maioria das tarefas já estará feita. Como discutido no capítulo 10, você pode poupar muito tempo se, ao acordar, já encontrar as roupas separadas, mas é preciso que isso seja um hábito. Deixar pastas e mochilas prontas também faz parte do hábito e, se você estiver saindo com crianças, ensinar a elas a mesma microrresolução também evitará muita agitação na hora de sair. Sempre haverá uma bagunça ocasional, mas grande parte do nosso esforço de pontualidade será desfeito se tivermos que lidar com tarefas comuns e previsíveis. A preparação é a melhor estratégia para evitar atrasos, e os 15 minutos que você levará para se preparar à noite serão muito menos estressantes do que os que levará de manhã. Se tudo lhe parece óbvio, saiba que é mesmo. É necessário rigor para mudar um padrão de comportamento, seja ele comer tarde da noite ou apertar o botão de soneca do despertador. Dormindo no ponto. Sam tinha o hábito de colocar o despertador para tocar 30 minutos antes do horário normal. Ao criar tanto tempo para dormir de novo, muitas vezes ele acabava dormindo além da hora em que o verdadeiro alarme tocava. Com os alarmes múltiplos, ele acordava sempre cedo ou tarde demais, portanto não havia nenhum toque no qual confiar para garantir uma rotina matinal previsível. Percebendo que essa estratégia estava atrapalhando seus objetivos de pontualidade, Sam tomou a microrresolução de ter tolerância zero para apertar o recurso de soneca mais que uma vez nas manhãs dos dias úteis. Passou a programar o despertador para apenas 5 minutos antes da fatídica hora de se levantar. Os cochilos intervalados podem ser um hábito difícil de mudar, principalmente se você não estiver dormindo o suficiente, mas depois de algumas semanas Sam começou a usufruir dos benefícios do novo comportamento. Primeiro, os 25 minutos de sono que antes eram interrompidos 4 vezes tornaram-se um bloco sólido, muito mais relaxantes do que as múltiplas sonecas. Depois, criar tempo para uma única repetição acabou com a imprecisão sobre quanto seria tarde demais e evitou que seu sono entrasse na zona de perigo. Finalmente, acordar no mesmo horário possibilitou que Sam medisse quanto de tempo ele precisava para sair de casa. Assim, ficou mais fácil identificar quais eram os outros comportamentos que contribuíam para o atraso. Uma vez fora da cama e desperto, o que o atrapalha? Você demora muito no banho ou tem que secar o cabelo? Procura suas roupas ou muda de ideia sobre o que vestir? É o preparo do café da manhã? É na hora de aprontar almoços, pastas ou mochilas? Atividades dos filhos ou do parceiro? O vale-transporte perdido ou o carro sem gasolina? Você costuma esquecer o celular? Tente não criar um hábito para cada uma dessas armadilhas em potencial, e sim adote microrresoluções que visem as 3 principais. Isso fará uma enorme diferença, você chegará pontualmente ao trabalho e começará o dia sem estresse. Corte o cabelo da rotina da manhã. Lavar e secar meus cabelos de manhã sempre fazia com que eu me atrasasse. Acordar uma hora mais cedo 2 vezes por semana era um evento infeliz. Nessas manhãs eu tendia a fazer hora na cama, pois queria aqueles 30 minutos a mais de sono e comecei a pensar como poderia mudar aquela rotina.
A ideia de lavar o cabelo na noite anterior foi péssima, perdia um tempo que deveria ser dedicado à família, preparar tudo para o dia seguinte ou adiantar algum trabalho à noite. Então, decidi lavar o cabelo logo depois da ginástica. Assim que acabava meu treino, eu ia direto para o vestiário. Retirar a tarefa da rotina matinal permitiu que todas as manhãs fossem iguais, a não ser que acontecesse um imprevisto. De tanque vazio. Paul levava o filho de carro para a escola todos os dias, antes do trabalho. No caminho, pelo menos 2 vezes por mês ele abastecia o veículo, o que resultava, invariavelmente, em atraso para ambos. Embora algumas vezes ele conseguisse entrar e sair do posto sem demora, em outras havia uma pequena fila, ou dava algum problema no cartão de crédito. Como vivia apressado, Paul colocava apenas alguns litros de gasolina, o que o levava a repetir todo o processo poucos dias depois. Como Paul e a esposa usavam o carro durante a semana, eles ficaram pensando como poderiam garantir que sempre houvesse gasolina suficiente para o trajeto da manhã. Eles se basearam na regra das locadoras de automóveis, devolver o carro com pelo menos 1/4 do tanque cheio. Tanto Paul quanto a esposa assumiriam a mesma microrresolução sem desculpas. Como nenhum dos dois queria ser pego com o tanque vazio e ter que abastecer depois do trabalho, eles tomavam bastante cuidado para que o carro sempre tivesse gasolina. Atraso crônico. Muito já foi escrito sobre os indivíduos que sofrem de atraso crônico, na tentativa de descobrir se existe alguma predisposição que justifique o fato de uma pessoa chegar quase sempre depois da hora marcada. Algumas pesquisas apontam para a baixa autoestima, outras, para o egocentrismo. Outros estudos indicam que o atraso é uma demonstração de poder. Já alguns psicólogos afirmam que os atrasados são menos ansiosos. Há ainda os que especulam que eles são viciados na pressa, no desafio que advém do fato de se colocar nessa situação extrema. Felizmente, as microrresoluções podem mudar o padrão de comportamento que nos faz atrasar, mesmo sem entender exatamente quais são suas causas psicológicas. Ao isolar e tratar esse hábito, você irá descobrir o porquê de se atrasar quando tantas coisas dependem da sua pontualidade. Tempo real. Eu sofro de um pensamento excessivamente otimista quando se trata de pontualidade. Se ainda vou demorar a sair, encaixo outras tarefas nesse período, mas paro de fazer o que estou fazendo há tempo suficiente de me arrumar. Seja no escritório, onde retorno ligações, respondo a e-mails ou tento resolver coisas antes da próxima reunião, ou em casa, onde leio o jornal, preparo a comida, cuido das roseiras no jardim antes de me arrumar, de alguma forma eu sempre me encontro desesperada para chegar na hora, transformando até os mais agradáveis compromissos em histórias de suspense. Como não sou muito realista em relação à quantidade de tempo necessário para ficar pronta, decidi reordenar meu comportamento para depender menos das minhas previsões. Decidi ficar pronta primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. Se eu tiver 1 hora para me preparar para uma reunião e achar que preciso de apenas 15 minutos, eu começo a arrumar tudo imediatamente, pesquisando, organizando materiais ou cuidando de detalhes de última hora, em vez de esperar para fazê-lo até 15 minutos antes do início do compromisso. Se, no fim de semana, eu precisar sair de casa em 45 minutos para ir à aula de pilates, rapidamente me visto e junto meus pertences, mesmo que eu só demore 10 minutos para me arrumar. Essa é a parte do ficar pronta primeiro da resolução, e antes de fazer qualquer coisa significa que eu devo adiar todas as ideias ou tarefas que aparecerem pela frente enquanto me apronto. Não posso atender o telefone, ler mensagens de texto nem responder e-mails enquanto me arrumo, mesmo que esteja quase pronta e tenha a impressão de ter tempo de sobra. Se eu por acaso terminar de me arrumar cedo, coloco um alarme para disparar na hora de sair e, quando ele toca, imediatamente me levanto e saio. Já aprendi muito com essa resolução. Ficar pronta primeiro expõe quanto tempo eu preciso para me arrumar. Em algumas ocasiões, quando eu achava que já estaria arrumada, descobri que estava em cima da hora. Eu sofro, sem dúvida, de algum nível de ilusão quando se trata de tempo. Como você define pronto? Quando eu pergunto à minha filha pronta, e ela responde sim, há muita chance de qualquer das tarefas seguintes não ter sido feita,
não colocou os sapatos, não lavou o rosto, não penteou o cabelo, não pegou os óculos, o casaco, o lanche, o material da escola. Nos adultos, a noção de pronto pode ser mais abrangente, mas ainda incompleta. Você não está pronto de verdade enquanto tudo o que vai levar não estiver na bolsa, mochila ou pasta e puder ser agarrado de uma vez só quando estiver saindo. Você se arrumou todo, mas se ainda precisa procurar o endereço ou o mapa do local aonde tem que ir, não está pronto de verdade. Se você ainda for pegar o recarregador do celular, ainda não está pronto. É a nossa definição incompleta de pronto que costuma ser responsável pelos nossos atrasos. Quanto mais tempo para me arrumar, mais dificuldade eu tenho de não me distrair e mais tentada me sinto a encaixar outras tarefas nesse período. Por outro lado, se o tempo é muito limitado, as chances diminuem, pois obviamente não há tempo suficiente. Talvez o louco método de esperar até o último minuto tenha a ver com o fato de você subitamente precisar se desligar do mundo e forçar a concentração. Um compromisso nos força a interromper o fluxo do trabalho e expõe as falhas em nossos hábitos gerais de organização. Apenas quando estamos quase sem tempo é que percebemos que há algumas pequenas tarefas que precisam ser executadas. Você pode ver esse fenômeno com clareza quando se prepara para uma viagem de férias e percebe que aquelas tarefas banais que deixamos para depois tornaram-se urgentes. Portanto, quanto mais comportamentos organizacionais você submeter ao piloto automático, menos agitada será a hora de sair. Ver capítulo 17. Minhas novas resoluções de pontualidade ainda são recentes, mas já progredi bastante, quase nunca me atraso e, quando isso acontece, são pouquíssimos minutos. Que grande alívio não precisar inventar uma desculpa ou, pior ainda, uma explicação. Uma amiga levou essa ideia adiante tomando a micro-resolução de nunca dar desculpas por estar atrasada. Minhas desculpas eram inúteis, contou ela, porque eu estava sempre atrasada. Quando chego tarde, qualquer coisa que normalmente não me atrasa pode servir de desculpa. Era importante que eu parasse de pensar que qualquer besteira seria pretexto para deixar alguém esperando. Então me concentrei em chegar na hora e, se me atraso, pelo menos não preciso me ouvir contando milhões de histórias. É bem provável que muitos atrasados se identifiquem com o comentário da minha amiga. Para eles, chegar cedo depende da sorte, pegar o ônibus ou trem no último segundo, encontrar a vaga perfeita para estacionar, não enfrentar fila no caixa eletrônico. Os indivíduos que não se atrasam são precavidos, pensam-se a trânsito, desvios, dificuldade de encontrar um endereço, além de levarem em consideração todas essas possibilidades para saber quanto tempo será necessário para chegar na hora combinada. Chegar tarde pode prejudicá-lo tanto pessoal quanto profissionalmente. Mas, como em qualquer outra área do autoaperfeiçoamento, o atraso é resultado de hábitos e atitudes enraizados, que podem ser mudados por meio de um treinamento rigoroso. Mude uma atitude enviando-se mensagens ou transforme um único comportamento com muita prática. Nunca é tarde para aprender a ser pontual.